O pastor da minha igreja matou meu filho, botou fogo na minha casa e pensou que ficaria por isso mesmo, mas eu consegui me vingar da melhor forma. Olá, pessoal! Antes de começar minha história, peço que deixem um like neste vídeo e comentem de qual cidade vocês estão assistindo e inscreva-se no meu canal para ouvir minhas outras histórias. Isso me ajuda muito e me dá força para continuar contando essas experiências tão difíceis da minha vida. Vocês não fazem ideia de como é importante saber que não estou sozinha nessa jornada. Meu nome é Márcia, tenho 62 anos e hoje vou contar para vocês a história mais dolorosa e ao mesmo tempo mais importante da minha vida. Uma história que mudou tudo o que eu acreditava sobre fé, sobre confiança, sobre justiça. Uma história que quase me destruiu, mas que no final me mostrou uma força que eu nem sabia que tinha dentro de mim. Quando as pessoas me perguntam como consegui sobreviver ao que vou contar, hoje eu sempre digo a mesma coisa. Foi a raiva que me manteve de pé. Não a raiva cega, destrutiva, mas aquela raiva justa. Aquela que nasce quando você vê uma injustiça tão grande que seu corpo todo se recusa a aceitar. Foi essa raiva que me deu forças para lutar quando tudo parecia perdido, quando até mesmo Deus parecia ter virado as costas para mim. Vocês vão escutar uma história que parece saída de um filme, mas eu juro pela memória do meu filho que cada palavra que vou falar aqui é verdade. Cada detalhe, cada lágrima, cada momento de desespero e cada pequena vitória. Porque essa história precisa ser contada, não só para que vocês entendam o que passei, mas para que outras pessoas que possam estar vivendo algo parecido saibam que é possível lutar, é possível vencer, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. Tudo começou há 15 anos, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde eu vivia com meu filho Daniel. Ele tinha 23 anos. Na época, era um rapaz trabalhador, de boa índole, que me ajudava com tudo em casa. Perdemos meu marido quando Daniel tinha apenas 12 anos, num acidente de trabalho na fábrica de cimento da cidade. Desde então, éramos só nós dois contra o mundo. E posso dizer que criamos uma parceria bonita. Daniel trabalhava como eletricista e sempre dizia que um dia ia construir uma casa grande para nós duas viverem em paz. Nossa vida girava em torno da Igreja Batista renovada de nossa cidade. Eu era uma das fundadoras daquela congregação. Tinha ajudado a levantar aquelas paredes tijolo por tijolo, tinha passado noites inteiras costurando as cortinas, organizando bazares para arrecadar dinheiro. Aquela igreja era como um segundo lar para mim. Todas as semanas eu estava lá, domingo de manhã e de noite, quarta-feira no culto de oração, sábado ajudando na limpeza. Era uma vida simples, mas eu me sentia completa. Foi nessa igreja que conheci o pastor Jeremias Cardoso. Ele tinha chegado na cidade há cerca de 3 anos, vindo da capital com uma bagagem impressionante de estudos teológicos e uma eloquência que hipnotizava qualquer um. Era alto, tinha uma voz grave e imponente, usava sempre ternos bem passados e sapatos brilhando. Quando ele falava do púlpito, parecia que as palavras saíam diretamente do coração de Deus. A congregação cresceu muito depois que ele chegou. Famílias inteiras se converteram só para ouvi-lo pregar. Eu admirava profundamente o pastor Jeremias. Ele tinha uma forma de explicar a Bíblia que fazia tudo parecer mais claro, mais real. Quando eu estava passando por dificuldades financeiras, ele sempre tinha uma palavra de conforto. Quando Daniel estava desempregado, o pastor orou por nós e na semana seguinte apareceu o trabalho na empresa de elétrica. Eu via nele um homem de Deus de verdade, alguém que Deus tinha colocado em nossas vidas para nos abençoar. Daniel, por sua vez,
sempre foi mais reservado em relação à igreja. Ele ia aos domingos por minha causa, mas nunca demonstrou o mesmo fervor que eu tinha. Dizia que respeitava minha fé, mas que preferia ter uma relação mais pessoal com Deus, sem tantas formalidades. Eu sempre achei que era coisa de jovem, que com o tempo ele ia se envolver mais. Nunca imaginei que essa diferença de pensamento seria o estopim de tudo o que aconteceu depois. A primeira vez que notei algo estranho foi numa quinta-feira de março. Eu estava na igreja organizando as flores para o culto do domingo quando ouvi uma conversa entre o pastor Jeremias e seu secretário, irmão Valdivino. Eles estavam no escritório, mas a porta estava entreaberta. Ouvi o pastor falando sobre disciplina e rebeldes que precisam aprender. Na hora não dei importância. Pensei que estavam falando sobre algum membro da igreja que estava causando problemas, mas alguns dias depois, Daniel chegou em casa mais cedo do trabalho com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele. Ele estava pálido, com os punhos cerrados, andando de um lado para o outro na cozinha como um animal enjaulado. Quando perguntei o que tinha acontecido, ele hesitou muito antes de responder. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, mas você precisa me prometer que vai me escutar até o final. O tom da voz dele me assustou. Paramos tudo o que estávamos fazendo e sentamos na mesa da cozinha, aquela mesinha de fórmica amarela onde tomávamos café todas as manhãs há mais de 10 anos. Ele pegou minhas mãos e começou a falar devagar, como se cada palavra causasse dor física. Hoje eu estava trabalhando na casa do irmão Antônio, instalando uma tomada nova no quarto da filha dele. A menina não estava em casa, tinha ido para a escola, mas quando eu fui buscar uma ferramenta na caminhonete, vi ela chegando, correndo, chorando muito. Ela entrou em casa e foi direto para o quarto onde eu estava trabalhando. Daniel parou, engoliu em seco, olhou para longe. A menina estava em pânico. Mãe! Ela falou que o pastor Jeremias tinha tocado nela de forma inadequada na casa pastoral, que ele disse que era um segredo de Deus e que se ela contasse para alguém, Deus ia ficar bravo com ela. Ela só me contou porque estava desesperada e precisava falar com alguém. Eu senti o mundo girar. Não podia ser verdade. Não o pastor Jeremias, aquele homem que eu via como um enviado de Deus. Daniel, você tem certeza do que está dizendo? Às vezes as crianças fantasiam, inventam. Mãe! Ele levantou a voz, coisa que raramente fazia. Eu vi o estado da menina. Eu vi o medo nos olhos dela. Ela sabia detalhes que uma criança de 8 anos não deveria saber. E não foi só isso. Ela falou que já tinha acontecido outras vezes, com ela e com outras meninas da igreja. Meu mundo desabou naquele momento. Todas as minhas certezas, toda a minha fé naquele homem, tudo virou pó em questão de segundos, mas ainda assim, uma parte de mim se recusava a acreditar. O que você fez? Perguntei com a voz trêmula. Eu levei ela em casa, conversei com os pais. No começo eles não quiseram acreditar, assim como você está reagindo agora. Mas quando ela contou os detalhes, quando falou de coisas que só ela e o pastor sabiam, eles entenderam que era verdade. Irmão Antônio ficou fora de si, queria ir lá na igreja na mesma hora e quebrar a cara do pastor. E você impediu? Eu disse que tínhamos que fazer as coisas da forma certa, que íamos procurar as autoridades, fazer um boletim de ocorrência, reunir prova, mas irmão Antônio falou uma coisa que me deixou com medo, mãe. Ele disse que não era o primeiro a desconfiar do pastor, que outras famílias já tinham tirado suas filhas da igreja por causa de situações estranhas, mas que ninguém nunca teve coragem de falar abertamente. Passamos a noite toda conversando. Daniel me contou cada detalhe do que havia descoberto, e mesmo eu não querendo acreditar, os fatos eram indiscutíveis. No dia seguinte, ele foi comigo até a casa do irmão Antônio para conversarmos todos juntos. A família estava destruída.
A mãe da menina não parava de chorar, se culpando por ter confiado cegamente no pastor. O pai estava consumido pela raiva, falando em fazer justiça com as próprias mãos. Foi Daniel quem trouxe sensatez para a situação. Ele convenceu a família a procurar a delegacia, a fazer tudo da forma legal. Se a gente fizer besteira, ele vai ser a vítima, dizia meu filho. Temos que ser espertos, juntar provas, fazer as coisas direito para ele não escapar. Nos dias seguintes, Daniel se transformou numa espécie de detetive. Ele conversou discretamente com outras famílias da igreja, investigou situações que na época pareciam normais, mas que agora ganhavam um significado sinistro. Descobriu que o pastor tinha o hábito de chamar as meninas mais novas para conversas particulares em seu gabinete, que ele sempre oferecia doces e pequenos presentes para as crianças, que várias famílias tinham saído da igreja de forma repentina, sem explicações claras. O mais chocante foi quando descobrimos que 3 famílias já tinham procurado outros pastores da região para relatar suas suspeitas, mas que nunca tinham levado o caso adiante por medo de represálias ou por não terem provas concretas. Daniel conseguiu convencer algumas dessas famílias a darem depoimento, a juntarem suas histórias numa denúncia formal. Durante esse período, eu continuei indo à igreja, fingindo normalidade. Era a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Ver o pastor Jeremias no púlpito, ouvir ele falar sobre amor, sobre proteção divina, sobre pureza, sabendo o que ele realmente fazia às escondidas. Várias vezes tive vontade de levantar no meio do culto e gritar a verdade para todo mundo, mas Daniel me convencia a esperar, a não estragar a investigação. O pastor, por sua vez, começou a demonstrar comportamentos estranhos. Ele, que sempre cumprimentava todo mundo com sorrisos largos, passou a ficar mais reservado. Começou a fazer sermões sobre falsos testemunhos e sobre inimigos que se levantam contra os servos de Deus. Uma vez, ele me chamou para uma conversa particular após o culto. Irmã Marcy, ele disse, com aquela voz grave que antes me impressionava, tenho percebido que a senhora anda meio distante ultimamente. Está tudo bem em casa? Eu consegui controlar minha voz e respondi que estava tudo normal, que só andava um pouco preocupada com umas questões de trabalho. Ele ficou me olhando por uns segundos que pareceram eternos, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. E o Daniel? Faz tempo que não o vejo na igreja. Ele anda trabalhando muito, mas está firme na fé. Que bom, ele disse. Mas algo no tom da voz dele me deixou com um frio na barriga. Às vezes, os jovens se deixam levar por más influência, por pessoas que querem semear discórdia no meio do povo de Deus. Espero que isso não esteja acontecendo com seu filho. Quando cheguei em casa naquela noite, contei para Daniel sobre a conversa. Ele ficou preocupado, disse que talvez o pastor estivesse começando a suspeitar de alguma coisa. Temos que acelerar o processo, ele falou. Não podemos dar tempo para ele se preparar ou destruir provas. No dia seguinte, Daniel e as famílias envolvidas foram à delegacia registrar a denúncia formal. O delegado, que também era membro de uma igreja evangélica da cidade, levou o caso muito a sério. Ele explicou que crimes contra menores eram tratados com máxima prioridade e que eles iam investigar cada detalhe antes de fazer qualquer movimento. Foi quando nossa vida virou um inferno. A investigação policial começou de forma discreta, mas numa cidade pequena é impossível manter segredo por muito tempo. Em questão de dias, toda a cidade sabia que o pastor Jeremias estava sendo investigado por abuso de menores. A igreja se dividiu entre os que acreditavam nas acusações e os que defendiam o pastor com unhas e dentes. Eu me encontrei numa posição impossível. Era uma das fundadoras da igreja, mas meu filho estava liderando as acusações contra o pastor. Metade dos membros me olhava com pena.
A outra metade me tratava como traidora. Algumas pessoas que eu considerava amigas há mais de 10 anos passaram a me evitar na rua. Outras vinham me procurar para saber detalhes do que estava acontecendo. O pastor Jeremias, por sua vez, assumiu uma postura de vítima perseguida. Ele convocou uma assembleia extraordinária da igreja, onde subiu ao púlpito e fez um discurso emocionado sobre as provas que Deus envia para seus servos e sobre inimigos que se levantam para destruir a obra do Senhor. Ele chorou, citou versículos bíblicos sobre perseguição e conseguiu emocionar boa parte da congregação. Irmãos, ele dizia com a voz embargada, vocês me conhecem há 3 anos, vocês viram o crescimento desta igreja, as vidas que foram transformadas, os milagres que Deus operou através do nosso ministério. Agora querem me destruir com mentiras, com acusações infundadas vindas de pessoas que têm inveja do nosso sucesso. Ele não citou nomes, mas todo mundo sabia de quem ele estava falando. Eu estava sentada na 3ª fileira, sentindo os olhares de reprovação de todos os lados. Quando ele terminou o discurso, uma parte da igreja ficou de pé aplaudindo. Eu permaneci sentada, com o coração partido. Naquela noite, Daniel chegou em casa mais tarde que o normal. Ele tinha ido à delegacia saber como andava a investigação. O delegado tinha explicado que esse tipo de caso era complexo, que precisavam de mais tempo para ouvir todas as vítimas, coletar depoimentos, fazer exames. Ele disse que pode demorar algumas semanas ainda, Daniel me contou, mas que as evidências são consistentes e que há grandes chances de o pastor ser indiciado. Nos dias seguintes, começaram os ataques diretos contra nossa família. Alguém pichou o muro da nossa casa com a palavra traidores em letras vermelhas. Recebemos telefonemas anônimos no meio da madrugada com ameaças e xingamentos. Uma vez, chegamos em casa e encontramos o pneu do carro de Daniel furado, com uma faca ainda cravada no meio. O pastor Jeremias continuava pregando normalmente, mas seus sermões tinham mudado de tom. Ele falava constantemente sobre lobos em pele de cordeiro, sobre Judas que entregam seus mestres por 30 moedas de prata, sobre a ira divina que se abate sobre os caluniadores. Era uma pressão psicológica constante, uma forma de manter seus seguidores fiéis e de intimidar qualquer um que pensasse em se posicionar contra ele. O pior de tudo era ver como a cidade estava se dividindo. Famílias inteiras brigaram por causa dessa situação. Irmãos que não se falavam mais, casais que se separaram porque um acreditava nas acusações e o outro defendia o pastor. A igreja, que deveria ser um local de paz e união, tinha se tornado o centro de uma guerra civil em nossa pequena comunidade. Daniel estava se consumindo com toda essa pressão. Ele, que sempre foi uma pessoa tranquila, passou a ficar nervoso, irritado, mal dormia. Várias vezes eu o encontrei na cozinha de madrugada, tomando café e olhando para o nada. Quando perguntava se estava tudo bem, ele dizia que sim, mas eu sabia que estava mentindo. Mãe, às vezes eu me pergunto se fizemos a coisa certa, ele me confessou uma noite. Olha só o que isso está causando. A cidade inteira está em guerra por nossa causa. Daniel, eu respondi, segurando o rosto dele entre as mãos. Você fez o que tinha que fazer. Aquelas meninas precisavam de alguém que tivesse coragem de falar por elas. Se a gente desistir agora, ele vai continuar fazendo o que faz e outras crianças vão sofrer. Mas eu confesso que também estava com dúvidas. Às vezes eu acordava de madrugada me perguntando se não tínhamos interpretado tudo errado, se não estávamos destruindo a vida de um homem inocente. A manipulação psicológica do pastor Jeremias era tão eficiente que mesmo eu,
que tinha ouvido os depoimentos das vítimas, chegava a questionar a própria sanidade. Foi numa terça-feira de manhã que tudo mudou definitivamente. Daniel tinha saído cedo para trabalhar numa instalação elétrica numa fazenda nos arredores da cidade. Eu estava em casa lavando roupa quando ouvi batidas na porta. Era o irmão Valdivino, secretário do pastor, acompanhado de 2 homens que eu não conhecia. Irmã Márcia, ele disse com uma voz que tentava parecer amigável, mas tinha um tom ameaçador. Precisamos conversar com a senhora. Eu deixei eles entrarem, mas mantive a porta da cozinha aberta, com uma desculpa de que estava cozinhando e não podia deixar a comida queimar. Na verdade, eu estava com medo e queria ter uma rota de fuga se fosse necessário. O pastor Jeremias está muito preocupado com a senhora e com Daniel, Valdivino continuou. Ele sabe que vocês estão sendo usados por forças do mal para tentar destruir a obra de Deus, mas ainda há tempo de corrigir esse erro. Um dos homens que estava com ele se aproximou e ficou bem perto de mim. Era um sujeito grande, com cicatrizes no rosto e um olhar intimidante. Nós viemos aqui numa boa, ele disse com voz rouca, para dar uma oportunidade para vocês voltarem atrás com essas mentiras. O pastor é um homem generoso, está disposto a perdoar e esquecer tudo, desde que vocês retirem a queixa e parem de espalhar calúnias. Eu não sei do que vocês estão falando, respondi, tentando manter a voz firme. Meu filho e eu não fizemos nada de errado. O homem deu um sorriso que me gelou o sangue. Senhora, a gente sabe que foi vocês que convenceram aquelas famílias a inventar essas histórias contra o pastor. A gente sabe que vocês querem tomar o controle da igreja, expulsar um homem de Deus para colocar alguém de vocês no lugar dele. Essa versão dos fatos era tão absurda que quase deu vontade de rir, se não fosse a situação aterrorizante em que eu me encontrava. Olha só, Valdivino continuou. Nós não queremos causar problemas para ninguém, mas o pastor Jeremias tem amigos influentes nesta cidade. Pessoas que não vão gostar nada de saber que vocês estão tentando destruir um homem inocente. Seria uma pena se alguma coisa ruim acontecesse com vocês por causa dessa teimosia. A ameaça estava clara. Eles ficaram mais alguns minutos tentando me convencer a ver a razão, mas como eu não cedi, foram embora dizendo que eu ia se arrepender da minha escolha. Quando Daniel chegou em casa naquela tarde, eu contei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou furioso, queria ir atrás dos homens e acertar as contas, mas eu consegui convencê-lo a procurar o delegado primeiro. Na delegacia, o delegado nos explicou que não podiam fazer muita coisa baseado apenas em ameaças verbais, mas que iam reforçar as rondas na nossa rua e que, se algo concreto acontecesse, eles estariam preparados para agir. Ele também nos contou que a investigação estava avançando e que, provavelmente, na semana seguinte, eles teriam elementos suficientes para formalizar as acusações contra o pastor. Mas o pastor Jeremias não estava disposto a esperar a justiça seguir seu curso. Na quinta-feira daquela mesma semana, Daniel não voltou para casa no horário normal. Às 6 da tarde eu comecei a ficar preocupada, porque ele sempre me ligava quando ia se atrasar. Às 7 da noite, liguei para a empresa onde ele trabalhava, mas me disseram que ele tinha saído no horário normal. Às 8 da noite, eu já estava desesperada. Liguei para todos os amigos dele, para os parentes, para os vizinhos. Ninguém sabia onde ele estava. Às 9 da noite, saí de casa e fui procurá-lo pelas ruas da cidade. Passei em todos os lugares que ele costumava frequentar. A oficina do seu amigo mecânico, o bar onde ele às vezes tomava uma cerveja, até mesmo na igreja, achando que talvez ele tivesse ido lá para confrontar o pastor. Não encontrei Daniel em lugar nenhum.
Às 10 da noite, voltei para casa e liguei para a polícia. O delegado me disse que, tecnicamente, uma pessoa só era considerada desaparecida após 24 horas, mas que, dado o contexto da nossa situação, eles iam começar a procurar imediatamente. Passei a madrugada inteira acordada, olhando pela janela, esperando ver Daniel chegar. Cada carro que passava na rua fazia meu coração acelerar, achando que era ele, mas não era. Na manhã de sexta-feira, o delegado veio em casa me dar uma notícia que fez meu mundo desabar. Tinham encontrado a caminhonete de Daniel abandonada numa estrada de terra a 15 quilômetros da cidade. O veículo estava com as chaves na ignição, a carteira dele estava no banco, mas não havia nenhum sinal de Daniel. Dona Márcia, o delegado disse, sentado na minha sala, vou ser direto com a senhora. Pela forma como encontramos o veículo, tudo indica que seu filho foi sequestrado. Estamos tratando isso como um crime grave e vamos mobilizar todos os nossos recursos para encontrá-lo sequestrado. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Meu menino, meu único filho, estava nas mãos de bandidos por causa dessa guerra que havíamos começado contra o pastor. Vocês acham que tem relação com a investigação? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Sinceramente, senhora, seria muita coincidência se não tivesse. Mas vamos investigar todas as possibilidades. Nos 3 dias seguintes, vivi o inferno na terra. A polícia mobilizou equipes de busca com cães farejadores, helicópteros, mergulhadores para vasculhar os rios da região. Cartazes com a foto de Daniel foram espalhados por toda a cidade e cidades vizinhas. A população se mobilizou para ajudar nas buscas. Eu não dormia, não comia, não conseguia ficar parada nem um minuto. Ficava andando pela casa, olhando as fotos dele, tocando nas roupas que estavam no guarda-roupa, sentindo o cheiro que ainda estava impregnado nos tecidos. Minha irmã veio de Belo Horizonte para ficar comigo, mas nem ela conseguia me consolar. No domingo, 3 dias após o desaparecimento, recebi um telefonema. Era uma voz que eu não reconheci, falando bem baixo, como se tivesse medo de ser ouvida. Dona Márcia, vá até a ponte sobre o Rio São Francisco, na estrada para Pirapora. Vá sozinha, não leve ninguém. Se levar polícia ou qualquer outra pessoa, nunca mais vai ver seu filho. Antes que eu pudesse responder alguma coisa, a linha caiu. Meu primeiro instinto foi ligar imediatamente para a polícia, mas alguma coisa me fez hesitar. E se fosse verdade? E se levando a polícia eu acabasse colocando Daniel em perigo maior ainda? Fiquei 15 minutos olhando para o telefone, em pânico, sem saber o que fazer. Finalmente, decidi ir sozinha, primeiro para ver do que se tratava. Peguei o carro e saí em direção à ponte. Era um domingo de tarde ensolarado, mas para mim parecia que havia uma escuridão cobrindo tudo. A estrada para Pirapora era pouco movimentada, principalmente aos domingos, então não encontrei praticamente nenhum carro no caminho. A ponte sobre o Rio São Francisco ficava a cerca de 20 minutos da cidade. Era uma construção antiga, estreita, cercada por mata fechada dos 2 lados. Quando cheguei lá, não vi ninguém. Estacionei o carro e desci para olhar melhor. Foi quando ouvi um grito. Era a voz de Daniel. O grito vinha debaixo da ponte, das margens do rio. Corri o mais rápido que pude, descendo uma trilha íngreme e cheia de pedras. Quando cheguei perto da água, vi uma cena que jamais vou conseguir esquecer. Daniel estava amarrado a uma árvore na beira do rio, com a boca tampada por uma fita adesiva. Ele estava machucado, com o rosto inchado, a roupa rasgada e suja. Quando me viu, começou a se debater e fazer sons abafados, tentando dizer alguma coisa. Corri até ele para desamarrá-lo, mas quando tirei a fita da boca dele, as primeiras palavras que ele conseguiu falar foram: "Mãe, é uma armadilha, vai embora daqui." Mas já era tarde demais.
ouvi passos atrás de mim e, quando me virei, vi o pastor Jeremias saindo do meio das árvores, acompanhado dos mesmos 2 homens que tinham ido na minha casa. Ele não estava mais com aquela postura solene e respeitável que mantinha na igreja. Seus cabelos estavam despenteados, as roupas sujas, e havia uma expressão de loucura nos olhos que me fez perceber que estava diante de um homem completamente fora de controle. Finalmente, ele disse com uma voz que não parecia mais humana. Pensei que você não ia vir. Pastor, o que é isso? Por favor, solte meu filho, ele não fez nada para merecer isso. Ele deu uma gargalhada que ecoou pela mata, um som que jamais vou conseguir esquecer. Não fez nada? Sua família destruiu minha vida, destruiu minha reputação. Por causa de vocês, vou perder tudo que construí nestes anos. Nós só falamos a verdade. Se sua vida foi destruída, foi pelas coisas que você fez, não pelo que nós falamos. Essa resposta o deixou ainda mais furioso. Ele se aproximou de mim e me deu um tapa no rosto tão forte que me fez cair no chão. A verdade, ele gritou, a verdade é que vocês são invejosos, que não suportavam ver Deus me abençoando, me usando para fazer grandes coisas. Vocês inventaram essas mentiras porque queriam tomar meu lugar. Daniel tentava se soltar das cordas para me ajudar, mas os nós estavam muito apertados. Um dos homens se aproximou dele e lhe deu um chute no estômago que o fez se dobrar de dor. Não toque no meu filho, eu gritei, tentando levantar do chão. O pastor me segurou pelo braço e me puxou com força. Agora vocês vão pagar por tudo que fizeram. Mas antes, quero que vocês sintam o mesmo desespero que vocês me fizeram sentir. Quero que vocês implorem pela vida de você. Eu percebi que ele estava completamente fora da realidade. Não havia mais nada do homem que eu conheci, do pregador eloquente que hipnotizava multidões. Havia apenas um criminoso desesperado, disposto a tudo para se vingar. Por favor, eu disse, tentando apelar para algum resto de humanidade que pudesse existir nele. Você já foi um homem de Deus. Você sabe que isso está errado. Solte meu filho, faça o que quiser comigo, mas solte ele. Por um momento ele hesitou. Eu vi uma sombra de dúvida passar pelos olhos dele, mas durou apenas alguns segundos. Tarde demais, ele disse. Não há mais volta. Foi quando um dos homens que estava com ele se aproximou e disse alguma coisa no ouvido dele. Não consegui ouvir o que foi, mas vi a expressão do pastor mudar. Ele olhou para o relógio e depois para nós. Mudança de planos, ele anunciou. Vocês vão vir conosco. Eles me forçaram a entrar numa caminhonete que estava escondida na mata. Depois colocaram Daniel no banco de trás, ainda amarrado. Eu tentei ficar perto dele, mas um dos homens me empurrou para o banco da frente. Durante o trajeto, tentei prestar atenção para onde estávamos indo, mas as estradas de terra eram todas parecidas e eu estava em pânico demais para me orientar direito. Só sei que rodamos por mais de 1 hora, entrando cada vez mais fundo na zona rural. Daniel estava consciente, mas claramente machucado. De vez em quando, ele gemia de dor e cada som que saía da boca dele era como uma punhalada no meu peito. Eu tentava conversar com ele, mas toda vez que abria a boca, um dos homens mandava eu ficar quieta. Finalmente, paramos numa fazenda abandonada, no meio do nada. Era uma propriedade velha, com a casa principal em ruínas e alguns galpões que pareciam ter sido usados para guardar equipamentos agrícolas. O lugar era isolado, cercado por mata fechada, longe de qualquer vizinho ou estrada principal. Eles nos levaram para dentro de um dos galpões. Era um ambiente úmido, com cheiro de mofo e terra batida no chão. Havia algumas ferramentas velhas espalhadas pelos cantos e uma mesa improvisada feita com tábuas e cavalete. Amarraram Daniel numa cadeira quebrada e me forçaram a sentar no chão, encostada na parede. O pastor Jeremias ficou andando de um lado para o outro, falando, sozinho,
como se estivesse tendo uma conversa com pessoas invisíveis. De vez em quando ele parava e olhava para nós com aquela expressão de loucura, mas não dizia nada que fizesse sentido. Eles não entendem, ele murmurava. Ninguém entende o sacrifício que eu fiz. 3 anos construindo aquela igreja, 3 anos servindo aquela gente ingrata. Um dos homens se aproximou dele e disse: Pastor, a gente tem que resolver isso logo. Quanto mais tempo demorar, maior o risco de alguém descobrir onde a gente está. Foi então que o pastor parou de andar e olhou diretamente para nós. Seus olhos tinham uma frieza que jamais vou esquecer. Vocês sabem, ele disse com voz calma, como se estivesse conversando sobre o tempo. Eu realmente tentei resolver isso de forma civilizada. Mandei pessoas falarem com vocês, ofereci oportunidade para voltarem atrás, mas vocês preferiram ser teimosos. Pastor, eu tentei mais uma vez. Ainda dá tempo de parar com isso. Se você nos soltar agora, eu prometo que... Cala a boca! Ele gritou, e toda a calma anterior se transformou em fúria novamente. Não quero ouvir mais mentiras da sua boca. Vocês destruíram minha vida, agora eu vou destruir a de vocês. Daniel tentou falar, mas as cordas estavam tão apertadas que ele mal conseguia respirar direito. Deixa ele em paz, eu implorei. Faz o que quiser comigo, mas não machuca meu filho. O pastor deu aquela gargalhada terrível novamente. Que tocante, o amor maternal. Sabe o que é engraçado? Essas famílias que vocês convenceram a me acusar, elas também falavam de amor pelos filhos. Mas onde estava esse amor quando elas inventaram essas mentiras? Não foram mentiras. Daniel conseguiu dizer com a voz fraca, mas firme. Você sabe muito bem do que é capaz. Essa resposta deixou o pastor transtornado. Ele pegou um pedaço de ferro que estava no chão e se aproximou de Daniel. Você quer mesmo me testar? Ele disse, erguendo a barra de ferro. Não! Eu gritei, tentando me levantar, mas um dos homens me segurou no chão. Foi quando ouvimos barulho de carros se aproximando. O pastor e os 2 homens ficaram em alerta imediatamente. Um deles correu até a janela do galpão para olhar lá fora. São 3 viaturas da polícia, ele disse em pânico. Como eles descobriram onde a gente estava? O pastor ficou fora de si. Ele começou a andar em círculos, puxando os cabelos, falando coisas desconexas. Eu pensei que, finalmente, íamos ser salvos. Mas o que aconteceu em seguida foi pior que tudo o que eu havia imaginado. Se eu vou me ferrar, o pastor disse com uma calma aterrorizante. Vocês vão junto comigo. Ele pegou um galão de gasolina que estava num canto do galpão e começou a derramar o líquido pelo chão, nas paredes, em nós. O cheiro forte tomou conta do ambiente e eu entendi exatamente o que ele pretendia fazer. Você enlouqueceu completamente, eu gritei. Isso não vai resolver. Nada! Vai resolver tudo, ele respondeu, tirando um isqueiro do bolso. Vão dizer que foi um acidente. Uma fazenda abandonada que pegou fogo, 2 pessoas que estavam lá no momento errado. Ninguém vai conseguir provar que eu tive alguma coisa a ver com isso. Lá fora, ouvíamos os policiais se aproximando, gritando ordens, cercando o galpão, mas o pastor parecia não se importar mais com nada. Pastor Jeremias! Uma voz amplificada ecoou lá de fora. Sabemos que vocês estão aí. Dentro! Saiam com as mãos para cima e ninguém vai se machucar. Ele riu como um maníaco. Tarde demais, ele murmurou, acendendo o isqueiro. Foi nesse momento que Daniel, que havia conseguido soltar uma das mãos enquanto o pastor estava distraído, se jogou na direção dele. Mesmo ferido e fraco, meu filho tinha forças suficientes para tentar impedir que aquele louco ateasse fogo no galpão. Os 2 caíram no chão lutando. O isqueiro voou longe, mas a gasolina já estava derramada por todo lado. Um dos homens que estava com o pastor tentou ajudá-lo, mas nesse momento a porta do galpão foi arrombada e os policiais entraram. Polícia! Todo mundo no chão! O que se seguiu foi um caos total. Tiros, gritos, correria.
Na confusão, o pastor conseguiu pegar o isqueiro novamente. Mesmo com os policiais gritando para ele largar tudo, mesmo vendo que estava cercado, ele estava determinado a terminar o que havia começado. "Se não posso ter minha vida de volta", ele gritou, "ninguém vai ter", e acendeu o isqueiro. O fogo se espalhou com uma velocidade assustadora. Em questão de segundos, o galpão inteiro estava em chamas. Os policiais tentaram nos tirar de lá, mas o fogo era muito intenso. Conseguiram soltar Daniel da cadeira e nós corremos para a porta, mas o pastor e um de seus comparsas ficaram presos numa parte do galpão que já estava completamente tomada pelas chamas. Saímos do galpão com nossa roupa pegando fogo, tossindo, mal conseguindo respirar. Os bombeiros já estavam chegando, mas não havia muito o que fazer. Em menos de 20 minutos, o galpão inteiro havia virado cinzas. O pastor Jeremias e um dos homens que estavam com ele morreram queimados. O terceiro homem foi preso e depois confessou tudo em depoimento, contando como o pastor havia planejado nos sequestrar para nos forçar a desistir da denúncia. Daniel e eu passamos 2 semanas internados no hospital, sendo tratados por inalação de fumaça e queimaduras, leves. Fisicamente nos recuperamos bem. Emocionalmente foi o começo de uma longa jornada. Nos meses que se seguiram, toda a verdade sobre o pastor Jeremias veio à tona. A investigação policial descobriu que ele havia abusado de pelo menos 8 meninas ao longo dos 3 anos em que esteve na nossa cidade. Algumas famílias que tinham saído da igreja sem explicação voltaram para dar seus depoimentos contando situações que haviam preferido calar na época. Descobriram também que o pastor tinha antecedentes em outras cidades, que ele seguia sempre o mesmo padrão. Chegava numa cidade pequena, assumia uma igreja, conquistava a confiança da comunidade e depois começava a abusar das crianças. Quando as suspeitas começavam a aparecer, ele simplesmente mudava de cidade e recomeçava em outro lugar. Nossa cidade ficou traumatizada com toda essa história. A Igreja Batista Renovada fechou definitivamente. Ninguém conseguia mais frequentar aquele lugar sem lembrar de tudo o que havia acontecido. Muitas pessoas perderam a fé completamente. Outras procuraram igrejas em cidades vizinhas. Eu própria passei por uma crise profunda de fé. Como eu havia acreditado tanto naquele homem? Como não percebi os sinais? Como pude colocar meu filho e outras crianças em perigo por causa da minha cegueira espiritual? Daniel foi quem me ajudou a passar por essa fase. Mesmo depois de tudo o que havia sofrido, ele não perdeu sua capacidade de ver o bem nas pessoas e nas situações. "Mãe", ele me dizia, "você não teve culpa de nada. Aquele homem era um manipulador profissional. Ele enganou não só você, mas uma cidade inteira. O importante é que, no final, nós fizemos a coisa certa. Aquelas meninas não vão mais sofrer nas mãos dele." Demorei muito para aceitar essa perspectiva, mas com o tempo entendi que Daniel estava certo. Nós não tínhamos causado aquela tragédia. Nós tínhamos exposto uma tragédia que já estava acontecendo há anos. As famílias das meninas que foram abusadas nos procuraram para agradecer nossa coragem em denunciar o pastor. Muitas delas disseram que se sentiam culpadas por não terem tido coragem de falar antes, por terem preferido mudar de igreja em silêncio, ao invés de denunciar o que suspeitavam. "Vocês salvaram nossas filhas", uma das mães me disse chorando. E provavelmente salvaram muitas outras meninas que poderiam ter sido as próximas vítimas dele. Essa frase ficou gravada na minha memória e me ajudou muito no processo de cura emocional. 2 anos depois de toda essa tragédia, Daniel se casou com uma moça maravilhosa de uma cidade vizinha. Eles construíram uma casa pequena, mas aconchegante, no mesmo terreno onde ficava nossa antiga casa, que teve que ser demolida por causa dos danos do incêndio
que o pastor ateou na noite seguinte ao episódio do galpão. Sim, ele tinha planejado queimar nossa casa também, mas a prisão dele impediu que isso acontecesse. Hoje, 6 anos depois, eu sou avó de 2 netinhos lindos. Daniel trabalha como eletricista numa cidade maior, a 1 hora de distância daqui, e está construindo a vida que sempre sonhou. Ele diz que toda aquela experiência terrível o ensinou a valorizar cada dia, cada momento de paz, cada gesto de carinho. Eu voltei a frequentar uma igreja, mas com uma perspectiva completamente diferente. Aprendi a questionar, a não colocar líderes religiosos num pedestal, a confiar mais na minha própria consciência do que em palavras bonitas vindas de púlpitos. Aprendi que Deus não mora necessariamente nos templos mais bonitos, nem sai da boca dos pregadores mais eloquentes. Às vezes as pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter apoiado Daniel naquela denúncia, considerando tudo o que aconteceu depois. Minha resposta é sempre a mesma. Jamais me arrependerei de ter ficado do lado da justiça, mesmo que isso tenha custado tanto sofrimento. O mal que aquele homem fazia precisava ser interrompido. Se nós tivéssemos ficado calados, outras crianças teriam sofrido. E se hoje eu consigo dormir em paz, é porque sei que fizemos nossa parte para proteger os inocentes. Daniel sempre diz que aqueles dias no galpão, amarrado, machucado, vendo nossa vida por um fio, foram os piores de sua vida, mas também os que mais lhe ensinaram sobre coragem. Mãe, ele me falou no casamento dele. Eu aprendi que às vezes fazer a coisa certa custa muito caro, mas o preço de não fazer a coisa certa é sempre maior. Esta história que contei para vocês hoje não tem um final completamente feliz, como nos filmes. Nós sobrevivemos, nós nos recuperamos, nós seguimos em frente, mas as marcas ficaram. Há noites em que ainda acordo assustada, sonhando com aquele galpão em chamas. Há momentos em que ainda me pergunto se poderíamos ter feito as coisas de forma diferente. Mas o que eu aprendi é que a vida não é feita de finais perfeitos. A vida é feita de escolhas. E nós fizemos as nossas baseados no que acreditávamos ser certo naquele momento. O resto ficou nas mãos de Deus. Se esta história serve para alguma coisa, espero que seja para mostrar que, às vezes, é preciso coragem para enfrentar pessoas que parecem intocáveis, que se escondem atrás de posições de poder e respeito. Espero que sirva para lembrar que nenhum líder, seja religioso, político ou qualquer outro, está acima da lei ou da decência humana. E, principalmente, espero que sirva para mostrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, quando tudo parece perdido, ainda há esperança. Ainda há a possibilidade de recomeçar, de encontrar paz, de construir uma vida que valha a pena ser vivida. Daniel hoje é um homem realizado, um pai presente, um marido carinhoso. Ele carrega as cicatrizes daquela época, mas não carrega o peso do ressentimento. Ele me ensinou que o perdão não é algo que fazemos pelos outros, mas algo que fazemos por nós mesmos, para conseguirmos seguir em frente. Quanto ao pastor Jeremias, às vezes ainda penso nele, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Penso no homem que ele poderia ter sido se tivesse escolhido usar seus dons para realmente ajudar as pessoas, ao invés de destruí-las. Penso nas vidas que ele poderia ter transformado para o bem, ao invés de causar tanto sofrimento. Mas principalmente penso nas meninas que hoje são mulheres adultas e que puderam crescer livres do abuso que sofreram. Algumas delas me procuram de vez em quando para contar como estão, para agradecer mais uma vez nossa coragem de falar. Essas conversas sempre me emocionam e me lembram de que valeu a pena ter passado por tudo aquilo. Esta é minha história, uma história de dor, mas também de coragem. Uma história de perda, mas também de descoberta. Uma história que eu espero que possa ajudar outras pessoas que estejam passando por situações difíceis
a encontrarem força para continuar lutando. Obrigada por me escutarem até aqui. Deixem nos comentários suas reflexões, suas próprias histórias de superação e não se esqueçam de dizer de qual cidade estão assistindo. Vocês não fazem ideia de como é importante para mim saber que não estou sozinha nessa caminhada. Um abraço carinhoso de uma senhora que aprendeu que a vida sempre oferece uma segunda chance para quem tem coragem de recomeçar.